Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos, graça e paz a todos vocês que estão aqui conosco, presentes, vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, e quero saudar de uma forma muito especial a comissão do Presbitério Unido, que foi designada nesta noite, a pessoa do nosso querido reverendo Alexandre Porfírio, da Igreja Presbiteriana do Butantã, presbítero Gabriel Carmona, da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, também da Presbiteriana Unida, reverendo José de Camargo, e da nossa querida Igreja do Jardim Califórnia, foi o que mais viajou para estar aqui esta noite, presbítero Duraci. O motivo de nós estarmos aqui esta noite é nós sermos gratos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós, e em especial, para sermos gratos a Ele pela licenciatura de mais um querido irmão nosso que brevemente será ordenado e será consagrado ao ministério pastoral, bacharel Augusto Almeida. Eu vou pedir para que vocês se coloquem em pé, nós vamos dar início a este culto e convido ao reverendo Alexandre Porfírio para dar continuidade. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 96. De número 96. Um convite muito especial para que possamos adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Em resposta a esse convite do salmista, iremos entoar juntos o hino de número 17 do Inário Novo Cântico. Convido então a vocês, irmãos e irmãs, a abrirem os seus inários. E louvado, bendito e adorado seja o nosso Deus, o Deus Supremo, para todos sempre. Amém. Tu tens sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza,
Portanto, nós não tememos nada e nos entregamos inteiramente ao Senhor. E se só essa confiança da salvação, de sermos do Senhor, de pertencermos ao teu povo, já não fosse tão maravilhoso, o Senhor ainda tem nos dado bênçãos sem medida e ministérios para te servirmos na causa do Evangelho aqui neste mundo. Obrigado, Senhor, porque tens levantado pessoas para fazerem diferença na história. Quando olhamos para tantos feitos, percebemos pessoas que receberam um toque especial do Espírito, uma unção especial do Senhor e a coragem de Jesus para fazer o que precisava ser feito. Por isso o louvor é o teu nome sempre. Toda adoração seja dada sempre a ti. Aceita, pois, este nosso movimento, esse nosso agir, que tudo que falarmos, pensarmos, cantarmos, orarmos, tudo seja para a glória do teu nome. Abençoe este culto. É a minha oração em nome de Cristo. Amém, Pai. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs, fiquem à vontade. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os amados. Eu convido a igreja para que abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. Nós leremos todo esse capítulo e faremos essa leitura de forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os versículos pares. Isaías 6. Assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Nesse momento nós louvaremos ao Senhor com cânticos, depois de ler essa porção da palavra do Senhor, que nos apresenta a vocação ministerial do profeta Isaías, nessa noite de festa, em que nós celebramos ao Senhor por mais um homem que é chamado para o ministério. Louvemos ao nosso Deus nesse momento.
Noite, queridos. Boa noite, tem alguém aí? Queiram se colocar em pé, vamos louvar e agradecer aquele que é o único merecedor da nossa adoração, autor, consumador da nossa fé. Deus para o qual nosso louvor tem que ser incondicional. Amém?
amor, segundo o teu coração, em nossas vidas, Senhor. Derrama da tua unção, pra que vivamos em amor, segundo o teu coração. Sentai, os queridos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E esse é um momento muito especial, que é o momento de gratidão. Nós temos muito a agradecer. E muitas vezes, queridos, a gente inverte o papel. A gente gosta mais de pedir do que agradecer. Então esse é o momento especial de gratidão. E eu os convido a lermos a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu sou grato a Deus porque, como Augusto, como Reverendo Wellington e os demais, o Senhor me chamou para o Sagrado Ministério. E eu sempre me recordo do dia em que o Espírito Santo falou no meu coração que Ele estava me chamando para ser um missionário. Eu tinha então 14 anos de idade, hoje eu vou fazer 74, então tem um pouquinho de tempo, né? E muitas vezes a gente reluta contra o chamado, mas o Senhor não abre mão, né? Ele chama a gente, segura a gente, repreende a gente quando a gente sai da linha. Então isso tudo é motivo de a gente agradecer a Deus. E se o Senhor permitir, no dia 6 de janeiro de 2026, eu completo 50 anos de ministério. Eu fui ungido evangelista no dia 6 de janeiro de 1976, lá na Transamazônica, onde eu trabalhei por 2 anos, Campo Pioneiro, abrimos trabalho presbiteriano lá. E desde então, o Senhor tem me usado, eu tenho uma alegria muito grande em poder servir ao Senhor. E o meu versículo predileto é servir ao Senhor com alegria. Então, sempre servir ao Senhor com alegria. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: e percorria Jesus toda a cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Por que o Senhor nos chama para o ministério? Porque Ele tem compaixão das almas que estão se perdendo. Por isso Ele nos chama para o ministério. Por isso nós temos de passar por um período de preparo, de estudos, de treinamentos, para poder a obra do Senhor, fazer a obra do Senhor da melhor maneira possível. Então, esta noite nós estamos agradecendo pela vida do nosso querido Augusto, presbítero e teologando, né? Até hoje vai ser teologando, né? Depois vai ganhar outro título, né? E por isso que o Senhor chama a gente e diz: o povo está perecendo. E eu preciso de trabalhador, preciso de pregador. Então nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos chamado, Ele chamou você também para fazer parte dessa grande família. E se você não tem condições de pregar, você tem condições de orar por aqueles que pregam. Eu tenho a bênção nesses anos de ministério ter um grupo grande de pessoas que são meus intercessores. E todo dia eu recebo mensagem: pastor, eu já orei pelo senhor hoje. Falei: eu sei que orou, que eu senti, né? Eu senti. Então, apoie nosso querido Augusto, daqui a pouco vai ser reverendo Augusto, né? Dentro de pouco tempo.
apoiem todos os líderes da igreja com oração e acompanhem com oração. Que isso é grato ao Senhor, quando Ele vê que a igreja está envolvida na obra dEle, da pregação do Evangelho. Nós vamos ter agora um grupo de louvor que vai estar nos conduzindo mais uma vez em cânticos. Querido, se você puder, se coloque mais uma vez em pé. Essa canção é uma canção que fala muito comigo. Aqui a gente consagra, né? A gente entrega o nosso lar a Deus. O nosso lar é onde a gente tem a nossa família, tem a nossa base, tem o nosso apoio. E como eu costumo falar com a Pan, né? No nosso lar existem 4 e não 3, porque Deus está no nosso lar. O nosso lar é entregue a Deus. E que seja assim também nos lares de todos vocês.
Pode se assentar. A gente vai cantar mais uma canção que talvez a igreja não conheça, mas, claro, se você conhecer, por favor, nos ajude e cante conosco. E essa é uma canção que serve para todo cristão, mas eu acho que especialmente hoje, que é uma data especial, né? Quando a gente está falando de ministério pastoral, é um negócio que vai além, porque de fato o evangelho ele é o seu ganha-pão, é o seu trabalho, é a sua função, a sua missão de vida e tal. E essa canção ela fala assim: ofereço a minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Todos os meus dias são teus, Senhor. Que seja o meu louvor um sacrifício agradável, porque a minha vida eu te dou. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, e seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. O meu passado, o meu futuro, Sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, e seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Dou-te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é tua somente. Me rendo a ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, e seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, e seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida
vida eu te dou. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus tem sido relativizada e substituída por discursos motivacionais, por filosofias humanistas, por shows musicais e até mesmo por entretenimento dentro das igrejas. No entanto, o texto que nós leremos agora, que é a exortação de Paulo a Timóteo, e que certamente ecoa a nós até os dias de hoje, é: prega a palavra. Diante dos desafios contemporâneos que a igreja está passando, certamente para nós precisamos retomar o compromisso de grandes homens da história em pregar fielmente a palavra do Senhor. Convido para que você abra a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Eu farei leitura do capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 6. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 5. Assim nos diz a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Vamos falar todos juntos? Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois há tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vou convidar o presbítero Duraci para subir no púlpito e pedir para que o Espírito do Senhor fale conosco nesta noite e conduza este humilde servo na exposição da palavra. Oremos. Pai, graças damos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar na presença do Senhor, sendo indignos, sem mérito algum, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse momento, ó Pai, nós estamos desejosos de ouvir a Tua palavra. Nós necessitamos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, que é a verdade. Rogamos ao Senhor que santifique-nos na verdade, que é a palavra do Senhor. Amém. Que o Teu Espírito Santo, assim, nos ilumine, Senhor Deus, para compreendermos o ensino da Tua palavra. Que o Senhor abençoe o Teu servo, Senhor Deus, usando a sua vida, falando através dos seus lábios ao nosso coração. Amém. Esse é o nosso desejo, a nossa necessidade de nos alimentarmos na palavra do Senhor.
e nós sabemos que é pela tua graça que nós assim podemos recebê-la. Nós oramos agradecidos e rogamos a tua bênção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é uma das últimas cartas que ele escreve em sua vida. Preso em Roma, sabendo que o seu ministério e a sua própria vida estava chegando ao fim, ele não tem essa preocupação. A preocupação de Paulo, naquele momento, era exortar para que o Evangelho continuasse sendo pregado. Era exortar a Timóteo para que ele continuasse a permanecer firme na fé e para que ele continuasse proclamando a palavra sem medo, independentemente das circunstâncias. Certamente esta passagem é um chamado solene, tanto que, se você tiver a Bíblia NVI, é exatamente esse o termo que inicia-se esse trecho. Um chamado solene. Eu te exorto solenemente. Essa passagem, ela é atemporal para todos os pregadores do Evangelho. É por isso que o texto, em primeiro lugar, nos apresenta nos versículos 1 a 2, a pregação como mandato solene. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Paulo inicia a sua exortação a Timóteo de uma forma solene, coloca-o diante de Deus, coloca-o diante de Jesus, dizendo: estou colocando você diante daquele que um dia há de julgar os vivos e os mortos. Certamente isto mostra para nós que a pregação não é algo trivial. Mostra para nós que a pregação é um encargo sagrado, a ser cumprido com seriedade, a ser cumprido com temor e a ser cumprido com temor. Ele instrui Timóteo a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Significa que o pregador ele deve ser diligente na exposição das Escrituras. Significa que ele deve proclamar a verdade independentemente das circunstâncias. Pregação não é aceitação das pessoas. Nós não podemos estar preocupados se as pessoas irão ou não aceitar a nossa mensagem, desde que façamos a pregação, a exposição, a apresentação do Evangelho com fidelidade às Escrituras. Nós também não podemos ficar preocupados se ela será bem recebida ou não, contanto que nós estejamos expondo o Evangelho. E Paulo continua dizendo assim: a pregação, ela envolve reprovação, a pregação envolve repreensão, e a pregação envolve exortação. Porque a palavra de Deus, ela deve corrigir erros. A palavra de Deus, ela deve confrontar pecados. E a palavra de Deus deve encorajar os fiéis a viverem em santidade. Para isso é necessário paciência e é necessário ensino sólido. Porque a transformação da pessoa, ela pode acontecer sim através de uma obra impactuando a vida da pessoa, como ela pode também acontecer aos poucos, em corações que estiverem dispostos. Reverendo José, em quase 5 décadas, certamente ele já pregou, e momento imediato as pessoas se converteram ao Evangelho. Mas eu tenho certeza que ele também já pregou, e a transformação de vida foi uma sequência de momentos, de ouvir constantemente a palavra de Deus. É por isso que John Piper, um teólogo atualíssimo, nossa irmã Odete sempre coloca os devocionários do John Piper no nosso grupo, um pastor batista da atualidade, ele destaca que a pregação genuína não deve ser centrada no homem. E ele diz o seguinte: pregação
não é compartilhar. Pregação é proclamar. Pregação não é uma sugestão, mas pregação é uma convocação divina. Ele ressalta que o papel do pregador não é agradar ao público, mas é agradar a Deus. E que o pregador ele deve transmitir fielmente a revelação divina apresentada a nós através das Escrituras. Mas o texto prossegue e diz assim nos versículos 3 e 4: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo continua e diz que chegaria um tempo que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, mas acumulariam, arregimentariam, chamariam para si mestres, de acordo com os seus próprios desejos e as suas próprias convicções. Esse alerta para nós é um alerta crucial, porque quando muitos procuram mensagens que agradem aos seus próprios ouvidos, rejeitando a verdade das Escrituras, nós como pregadores precisamos entender que Paulo apresenta para nós esse quadro como aquele que descrevia uma apostasia do povo de Deus, mas que tinham coceira nos ouvidos, e isso significava que era um desejo insaciável por novidades, que as pessoas se sentissem confortáveis em ouvir, sem se confrontar com o seu pecado. Crenças infundadas, mitos religiosos, doutrinas distorcidas que não têm nada a ver com as Escrituras sagradas. E certamente esse fenômeno pode ser observado por nós em muitas correntes do cristianismo contemporâneo. Dentro do cristianismo brasileiro existem aquilo que Paulo falou, outro evangelho. Existem pregadores que se vendem por causa da fama, do dinheiro, da fortuna, trocando o verdadeiro evangelho por outro evangelho. Muitas mensagens são moldadas não para a glória de Deus, mas são moldadas para atender às preferências do público. Em vez de expor com fidelidade as Escrituras, apresentam aquilo que as pessoas gostam de ouvir, aquilo que as pessoas se sentem confortáveis em ouvir, aquilo que não causa problema nenhum, aquilo que não causa nenhum transtorno para a pessoa, porque afinal de contas não estão falando aquilo que a palavra ordena que fale, mas estão fazendo belos discursos, utilizando-se do púlpito e com um respaldo que na verdade abrem a Bíblia, mas não é bíblico. Ao invés de expor com fidelidade as Escrituras, eles estão enfraquecendo a igreja evangélica e conduzindo, pior ainda, conduzindo as pessoas a uma ilusão espiritual. Robert Charles Sproul, mais conhecido como R.C. Sproul, um teólogo calvinista, ele adverte que uma teologia que afaga o ego humano é muito mais popular do que uma teologia que exalta a santidade de Deus. Certamente esta observação de R.C. Sproul destaca que muitas igrejas têm trocado a centralidade de Deus pela centralidade do homem e distorcendo a verdadeira mensagem do Evangelho. Mas o nosso texto continua, e o versículo 5 diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas,
suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Terceiro lugar, o chamado à perseverança e o cumprimento do ministério. Diante desse cenário, Paulo apresenta e orienta Timóteo sobre a sobriedade, seriedade, necessidade de fazer as coisas conforme as Escrituras nos orientam. E isso significa que o ministro do Evangelho deve ser equilibrado. O ministro do Evangelho, ele deve ser vigilante. O ministro do Evangelho deve ser centrado na verdade, sem se deixar levar por pressões externas. Porque muitas vezes, ou algumas vezes, você vai descer do púlpito e as pessoas vão falar para você: você estava falando para mim, reverendo, a palavra? Quando sabemos que a palavra, em primeiro lugar, vem para nós, pregadores. Mas Paulo também faz um outro alerta a Timóteo. Paulo diz para Timóteo suportar as aflições. Porque a fidelidade à pregação do Evangelho traz ao pregador oposição, traz ao pregador perseguição, e muitas vezes até interna. E a pregação fiel do Evangelho traz grandes desafios. Mas o verdadeiro pregador não recua diante das dificuldades. O verdadeiro pregador não se inibe diante do apontar de dedos para ele. Mas o verdadeiro pregador permanece firme, anunciando a verdade em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e tendo a sua única suficiência em Deus. E faze o trabalho de um evangelista. A proclamação do Evangelho deve ser prioridade. Proclamação do Evangelho deve ser prioridade. Não as nossas ideias, não aquilo que nós achamos, não as nossas filosofias, mas a pregação do Evangelho. A mensagem da cruz, que aponta para a cruz, que aponta ao poder de Deus, que aponta ao local onde todos nós fomos redimidos do nosso pecado e fomos trazidos das trevas para o reino da luz. O poder de Deus para a salvação. Timóteo não podia negligenciar essas coisas. Timóteo, ele não podia negligenciar esse chamado em favor de populismo ou popularismo. Ele não podia negligenciar esse chamado para estar, como diz nosso querido irmão da Igreja Unida, para estar bem na fita. E não podia também negligenciar esse chamado por ser conveniente. E por fim, Paulo exorta a Timóteo cumprir plenamente o seu ministério. E isso envolve dedicação total ao chamado divino, ao chamado que Deus fez para você, sem concessões, sem omissões, sem barganha, sem jeitinhos. Pastor, você pregou muito pesado hoje, sabe? Chamar o povo a se arrepender do pecado é algo difícil, não é? Sem concessões. O pregador, ele deve estar comprometido com as Escrituras até o fim, sabendo que a nossa recompensa não vem da igreja local, não vem do presbitério, não vem do sínodo e não vem do Supremo Concílio. A nossa recompensa vem do Senhor,
Pela fidelidade a Ele, em primeiro lugar, e pela fidelidade às Escrituras. Martin Lloyd Jones, ele destaca que a pregação verdadeira, ela incomoda o pecador, mas traz cura a todos aqueles que buscam a verdade. Isso reforça que a pregação bíblica, autêntica, ela sempre será bem recebida para todos aqueles que vêm à igreja ou que vão às suas igrejas, no intuito de adorar a Deus e de serem edificados por Cristo. Certamente, ao olharmos para o texto, como pregadores, nós entendemos que a vocação é clara, é inegociável e é inarredável de nós. Prega a palavra. Este é o chamado não apenas para pastores, não apenas para presbíteros, mas para você que está sentado aí, para vocês que estão me assistindo. Pregarmos a palavra num tempo de relativismo bíblico. É algo que nós certamente precisamos permanecermos fiéis, centrados ao Evangelho, sem cedermos à tentação e sem diluirmos a mensagem para que ela se torne mais agradável, para que ela se torne mais palatável, mas aplicarmos a palavra de Deus com muito amor, é claro, com muito carinho, com muito respeito ao coração das pessoas. Licenciando Augusto, se este humilde conservo teu pode te dar alguns conselhos, como teu tutor ao longo desses anos. Certamente o primeiro deles é o compromisso com a palavra. Porque nós precisamos valorizar a pregação bíblica e rejeitar discursos que não estejam fundamentados na Escritura. Mas um segundo conselho é que nós tenhamos e peçamos para Deus, para o Espírito Santo, discernimento espiritual, para que estejamos atentos, para não sermos seduzidos por doutrinas que distorcem a verdade do Evangelho. Mas, em terceiro lugar, que você esteja perseverante na fé. Porque pregadores e ouvintes também precisam se manter firmes na sã doutrina, mesmo enquanto nós enfrentamos oposição. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude, que Deus nos conduza para que todos nós continuemos a ouvir e a pregar a palavra de Deus com fidelidade, com zelo e com amor. Amém. Eu quero convidar a comissão designada pelo presbitério para vir aqui à frente. Quero convidar todos os pastores e presbíteros presentes. Inclusive os presbíteros em disponibilidade também podem vir. Sim, senhor. E quero convidar o licenciante. Reverendo, como é que está o
coração. Está batendo? Eu pergunto para o reverendo Aldmilson, que é o papai do Augusto. Vocês estão me ouvindo? Mas eu tenho certeza que o coração da Auridenir, porque hoje é um presente de aniversário para ela, né? Presentão que a senhora está ganhando hoje, né? Parabéns, querida, que Deus abençoe a senhora. Viu? Presbítero... Irmã Sandra, é possível trazer o presbítero Arnaldo, presbítero emérito da nossa igreja, para participar? Se a senhora quiser permanecer ao lado dele, melhor. Eu vou pedir para que um diácono traga uma cadeira para que ele faça parte desse momento também. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras, elas exigem que todos aqueles que desejam ser ordenados ministros da palavra sejam previamente provados e experimentados, a fim de que não aconteça que este ofício seja entregue a homens indignos, homens fracos, e também para que a igreja ela tenha ocasião de formar um juízo melhor sobre aquele que almeja ser ordenado ao sagrado ministério. A igreja observa os talentos, a igreja observa as habilidades, ao lado daqueles que são os regentes da igreja, que cuidam da parte administrativa. E Paulo, quando ele instrui Timóteo, em sua primeira epístola, ele diz que o ministro ele não pode ser neófito, para que não aconteça que ele se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Mas é muito importante que ele tenha um testemunho dos de fora. E assim, transmita a homens fiéis aquilo que o Senhor colocar no coração dele. É por isso que os presbíteros da igreja, eles licenciam, nós licenciamos, os candidatos ao santo ministério que depois de terem provado talento, aptidão, tenham um bom testemunho da igreja a qual servem, sejam ordenados após um tempo de licenciado, e este presbitério, sendo representado pelos irmãos aqui informados, ele está, após ter examinado o presbítero Augusto, eu já falei aqui algumas vezes, mas acredito que é sempre bom lembrar, lá atrás o presbítero Augusto se apresentou diante de mim, dizendo que acreditava ter o chamado ao sagrado ministério. Isso faz 7 anos. Aí o conselho da nossa igreja observou o presbítero Augusto por um ano. E nós entendemos que ele, a princípio, demonstrava ter condições de ser enviado ao presbitério. Desta forma, enviamos o presbítero Augusto, licenciando Augusto ao presbitério. E ele passou mais um ano sendo observado pelo presbitério. O presbitério encaminhou, licenciando Augusto, para o seminário. Ele concluiu o ano passado o 5º ano de seminário. Ou seja, até aqui são 7 anos de preparo. E ele vai ficar mais um ano como licenciado, uma vez que ele passou
no exame do presbitério, que constitui de algumas perguntas, que nós chamamos de sabatina, constitui também de um sermão de prova, o qual ele é avaliado, e ele foi aprovado tanto no sermão de prova, quanto também na sabatina. O presbitério designou a comissão para estar aqui conosco esta noite, representando o presbitério no Rio de São Paulo, e aqui está diante de vocês nosso querido irmão, licenciando Augusto, que será licenciado se responder com convicção, com firmeza, mas principalmente com sinceridade, as seguintes perguntas. Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé infalível e prática para nós cristãos? Creio. Amém. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos como exposição fiel do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras Sagradas? Sim. Você as recebe? Recebo. Você promete se submeter no Senhor ao governo deste presbitério, ou ao governo de qualquer outro presbitério para o qual você divinamente possa ser chamado? Sim. Com o auxílio de Deus. Com o auxílio de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero pedir para o nosso presbítero o Alfredo, vice-presidente do nosso conselho, para fazer esta oração, pedindo que o Senhor abençoe esse ano agora, decisivo para o licenciando e agora licenciado Augusto Almeida, para que ele brevemente seja ordenado ao sagrado ministério. Santo Deus, Pai eterno, bondoso, misericordioso, nos achegamos a Ti, Senhor, nesse instante, suplicando, Senhor, que o Senhor ouça, Senhor, nosso pedido de intercessão, Senhor, Pai Celeste, sobre o nosso irmão, presbítero e agora licenciando Augusto, Senhor, nosso Deus. Que ele possa seguir firme na sua caminhada, Senhor, nosso Deus, ao sagrado ministério, Senhor, nosso Deus, porque já tem cumprido todas as etapas, Senhor, nosso Deus. E que agora, Pai Celeste, ele possa estar continuando a se dedicar a Ti, Senhor, nosso Deus, no aprendizado da Tua palavra, Senhor, Pai Celeste. Ser com ele, com os seus familiares, Senhor, nosso Deus, com o seu tutor também, Senhor, esteja abençoando, Senhor, abençoa os seus pais também, Senhor, nosso Deus, e todos que estão com ele nessa caminhada, Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e entregamos a vida do irmão Augusto para que siga os Teus caminhos, os Teus propósitos. Amém, Senhor. Amém. Licenciado Augusto Almeida, parabéns. Que Deus te abençoe. Enquanto o licenciado Augusto recebe os cumprimentos, nós vamos cantar o hino de número 319.
Senhor não tardará, mas enquanto Ele não chega, nós temos o dever, não apenas nós, mas nós temos o dever de proclamar a mensagem da cruz. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para nossa querida Aurideni, daqui a pouco eu dou um abraço de parabéns, mamãe do Augusto, reverendo Aldemilson, que vai orar agora encerrando o culto e impetrar a bênção, e a Janine, Deus abençoe vocês, Kleber e o Gustavo. Cadê o Gustavo? Ah, o Gustavo ali, muito bom. E claro, né, estávamos com saudade dela, da nossa querida Nana. Que bom que você veio, que Deus te abençoe. Tá bom? Reverendo Aldemilson, por favor, meu irmão, ore encerrando o culto e impetre a bênção. Eu queria chamar aqui o Augusto. Augusto, vem cá, Augusto. Meus irmãos, olha, vida de pastor não é fácil, viu? Quem é pastor sabe disso. E realmente ser pastor não é uma vocação, é realmente um chamado que Deus fez. Certa vez, quando esse camaradinho aqui diz assim, pai, eu vou ser pastor. Aí eu falei assim, eu não estou te entendendo. Tu conhece a vida do teu pai, tu conhece a vida das igrejas, tu sabe quanta coisa acontece com o pastor e você quer ser pastor? Aí ele falou uma coisa que bateu no meu coração. Pai, Deus está me chamando. Aí pronto, aí fiquei quieto. Aí o velhão calou. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, somente a Ti é devido esse culto de adoração, de louvor a Ti, pelo que Tu és, pelo que Tu representas a cada um de nós como Teus filhos. Queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre a vida do Augusto. Faça com que, ó Deus, ele seja uma bênção na vida das pessoas e que realmente ele faça diferença em qualquer lugar que ele se encontrar. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, dando-nos sabedoria para aceitarmos a Tua vontade sobre a nossa vontade e aumenta e fortalece cada dia mais a nossa fé em Ti e que nós realmente sejamos o Teu povo que Te represente de acordo com a Tua vontade aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus Cristo Te oramos. Amém. Meus amados irmãos, filhos de Deus, família de Deus, povo de Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Espírito e que as consolações do Deus Espírito Santo faça e continue fazendo diferença, consolando os nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Amém.
Queridos, deixa eu fazer um pequeno ajuste. O presbítero Doraci é o segundo mais longe, né? Na verdade, da comissão é o que veio mais longe. Mas da igreja não é, é o André. 320 quilômetros, não é, André? Mais ou menos, de Bauru até São Paulo? Por aí, né? 320, alguém me corrija se eu estiver errado, né? O André viajou 320 quilômetros, viu, Augusto? Depois você vai lá dar um abraço nele para agradecer. Você não quis tocar o violino, ele tocou. Então, paciência. Queridos, Deus abençoe a todos. Temos um cafezinho. Quem quiser pode ficar à vontade para tomar o café, tá bom? Mas não esqueçam de cumprimentar o presbítero Augusto. Antônio, querido, é sempre muito bom vê-lo. Que Deus te abençoe.